O ES News Especial está começando e traz em destaque: Festa da Penha atrai milhões de fiéis em devoção à padroeira do Espírito Santo. A missa de encerramento, realizada na última segunda-feira, foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. Findes lança anuário da indústria do petróleo e gás e Petrobras anuncia 10 bilhões de investimentos para o setor no estado. Nossa equipe em Brasília repercute as discussões sobre o fim do foro privilegiado e a condenação em segunda instância. Também conversamos com o idealizador da lei da ficha limpa no Brasil. O juiz eleitoral Marlon Reis esteve no estado para participar de um evento da ONG Transparência Capixaba. Exposição na UFES apresenta corpos humanos reais que passaram pela técnica da plastinação pela primeira vez no Brasil. E você confere ainda uma entrevista com o vereador de Vila Velha, Ricardo Quiabai. O ES News Especial já está no ar. A Festa da Penha já se consolidou como a maior festa religiosa do estado e a terceira maior do país. Durante os 9 dias, o evento recebeu mais de 2 milhões de pessoas que participaram do oitavário, romarias e da missa de encerramento. A Festa da Penha 2018 marca os 460 anos da maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do Brasil. São 60 anos da Arquidiocese de Vitória e 60 anos de Nossa Senhora da Penha como a padroeira do Espírito Santo. A festa começou no domingo de Páscoa pela manhã, com a bênção dos cavaleiros, e à tarde com uma missa que abriu o primeiro dia do oitavário. Durante todos os anos, a Festa da Penha também conta com o oitavário, 8 dias após a Páscoa e que antecede também o dia de Nossa Senhora da Penha. A cada dia da semana, uma área pastoral é a responsável pela liturgia aqui no Alto do Campinho. Um dos momentos mais emocionantes da festa é a Romaria dos Homens, a maior da Festa da Penha. Segundo os organizadores, mais de 800 mil pessoas saíram a pé da Catedral de Vitória em direção à prainha em Vila Velha. A missa de encerramento, presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, foi realizada na última segunda-feira e levou uma multidão ao Parque da Prainha. Segundo a organização do evento, mais de 150 mil hóstias foram distribuídas. Na última semana, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a Findes, lançou um anuário da indústria de petróleo do estado. A publicação é um relatório detalhado do setor de petróleo e gás que aponta pareceres sobre os dados apresentados. O anuário mostra o histórico do crescimento da produção de petróleo no nosso estado, aponta os desafios na área de formação profissional para os nossos jovens, que cria condições, portanto, de formação profissional melhor para que a nossa população possa ter acesso aí às oportunidades que vão surgir. Ele vai poder orientar as nossas empresas prestadoras de serviços também no setor, e ele identifica uma necessidade que foi assumido esse compromisso aqui pela Petrobras e pela Shell de um maior investimento na área de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia aqui no nosso estado. Durante o lançamento do anuário, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, esteve no Espírito Santo e anunciou o investimento na ordem de 10 bilhões de reais para o setor aqui no Espírito Santo. No evento, que foi realizado no Palácio Anchieta, o governador Paulo Artung sancionou um projeto de lei que permite incentivos fiscais para o setor e anunciou a criação de uma empresa única de distribuição de gás no Espírito Santo. Do entendimento que foi construído com a BR Distribuidora, para que nós possamos zerar todas as pendências jurídicas em relação à distribuição do gás no estado e constituir uma empresa estadual de gás, enfim, e a também sanção do Repetro. O Repetro
uma legislação que permite e contribui para novos investimentos no setor de petróleo. Ele desonera os custos de produção de petróleo. O Espírito Santo e São Paulo já aderiram ao Repetro e ele vai criar condições melhores de investimento no setor no Espírito Santo. A expectativa é de que essas ações incentivem empresas do setor a ampliarem as suas operações no estado. A criação da Lei da Ficha Limpa é, sem sombra de dúvida, um dos maiores fatos na história política recente do país. Não apenas pelo fato de punir eleitoralmente políticos corruptos, como também por ser o primeiro projeto de iniciativa popular a vigorar como legislação no Brasil. A Lei da Ficha Limpa foi criada no Brasil em 2010. Ela torna inelegível políticos que possuem alguma dívida com a justiça brasileira. E ela volta a ganhar notoriedade, em especial em ano eleitoral, em que a corrupção continua ganhando notoriedade nas manchetes dos jornais. O idealizador da proposta, o juiz eleitoral Marlon Reis, esteve recentemente no Espírito Santo em um evento realizado pela ONG Transparência Capixaba. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre o impacto da Lei da Ficha Limpa neste ano eleitoral e a politização da sociedade, que passou a cobrar mais transparência dos seus representantes. Esse movimento em torno da Lei da Ficha Limpa tem dois aspectos. Um é o aspecto legal, que barra candidatos condenados por órgãos colegiados, por tribunais especialmente. Mas tem um aspecto cultural, que é esse debate mesmo. Eu digo sempre que a Lei da Ficha Limpa ela é blindada pela sociedade. As tentativas, os adversários são fortes, mas são poucos, embora muito poderosos. A sorte é que nós temos do lado a força da sociedade. Para o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, a Lei da Ficha Limpa mudou completamente a forma a qual políticos e entidades prestam contas para a sociedade. E que o momento em que vivemos, na era da supertransparência, o eleitor possui mais uma grande ferramenta para fiscalizar seus representantes. A gente está num momento em que os sistemas de integridade chegam ao poder público, sistemas de transparência e uma palavrinha estrangeira que começa a fazer muito sucesso aqui, felizmente, que é o compliance, né? Que é você ter esses sistemas de proteção e integridade dentro das entidades. O poder público tem que se atentar para um fato importante. Hoje, exige-se das empresas que se relacionam com o poder público que tenham ferramentas de integridade, mas muitas vezes o próprio poder público não as utiliza, né? Além disso, afirma que os cidadãos têm mostrado cada vez mais interesse em obter essas informações e que isso interfere diretamente na hora do voto. O brasileiro nunca teve tanto motivo para saber que tem que participar da vida democrática, né? A gente tem a Lava Jato hoje, que é um grande raio-x da corrupção. Então aquilo que estava na nossa cabeça como um pensamento, hoje é certeza. Como se desenvolve a corrupção na política, como o político tradicional sobrevive, isso tudo é um fato, está mostrado para as pessoas aí nas operações da Lava Jato. E um estímulo por quê? Porque hoje a gente tem grandes políticos e grandes empresários presos há meses, né? E isso tem que ser um estímulo para o cidadão participar. Em quem nós devemos votar do ponto de vista do passado, da biografia, do ponto de vista ético? Nós nunca consideramos isso de maneira forte como sociedade. E o primeiro grande movimento brasileiro para chamar atenção para o passado, para a folha corrida dos candidatos, foi esse. Então, cada vez ele vai se fortalecendo mais. Nós sempre dizíamos, quando começamos o processo, que esse era um movimento para o futuro, para mudar a cultura. E isso não se faz de um dia para a noite, nem como um passe de mágica. Mas eu tenho certeza de que nós estamos no caminho correto. Muito bem, você está aí acompanhando as notícias que foram destaque nessa semana e agora aqui no estúdio o nosso papo é com um vereador aqui do município de Vila Velha, arquiteto por mais de 30 anos, está no seu segundo mandato como vereador de Vila Velha, foi o 8º mais votado no Espírito Santo e também tem uma atuação voltada para a grande produtividade, mais de 50 leis aprovadas desde o início da sua atuação, do seu trabalho legislativo. Nosso convidado é o vereador Ricardo Quiabai, do PPS. Vereador, bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Prazer tê-lo aqui conosco. Olha, abrimos... A satisfação é minha. Prazer é nosso. Abrimos aqui a nossa conversa falando um pouco do seu trabalho, mais de 30 anos como arquiteto, muito na área técnica, mas
já pelo segundo mandato, né, no meio aí do segundo mandato, também tentando levar isso para o serviço público, não é isso? Sim, exatamente. Eu sou de carreira, né, arquiteto de carreira da Prefeitura de Vitória. Lá eu desempenho uma função técnica. Tive a oportunidade, Fabiano, há alguns anos atrás, de uma oportunidade também de gestão, quando fui secretário em 2 pastas aqui em Vila Velha, e agora, nos últimos 5 anos, né, estamos lá legislando, né, como vereador aqui na Câmara Municipal de Vila Velha. Vereador, 50 leis aprovadas. As pessoas, às vezes, em casa, às vezes, não têm até ideia de que representa esse número, mas para uma Câmara Municipal, e a gente conhece a realidade da Câmara do município de Vila Velha, sim, que tem uma produtividade relativamente pequena, sim, a média, né? Sim. É algo alto, 50 leis é muita coisa. Eu tenho um dado, Fabiano, que a média da produção legislativa nas câmaras municipais na Grande Vitória gira em torno de 8 leis por mandato, ou seja, 2 por ano. Então, se a gente tem o meu primeiro mandato, eu terminei com 33 leis. Quer dizer, muito acima dessa média. Né? E hoje a gente está passando de 50 leis na cidade de Vila Velha. Isso é muito gratificante. Não é aquelas leis que a gente chama na linguagem política de cobra d'água. São leis de utilidade pública. Algumas delas, inclusive, eu brigo, né, na maneira de dizer, né, claro, no sentido, né, positivo da palavra. Né? Eu brigo, às vezes, no Ministério Público, às vezes na própria Justiça, a aplicabilidade delas. Não, isso é muito importante. O vereador que vai ter uma luta muito voltada para a área da acessibilidade, das pessoas com deficiência, né, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E quando a gente fala em acessibilidade, é algo que ainda é uma pedra no sapato da sociedade. É verdade, né, vereador? É verdade. É a largura das portas, é a acessibilidade em vários ambientes. É algo que ainda não é respeitado, né? Infelizmente não. Apesar da gente ter uma das legislações mais modernas do mundo nessa área, né, na área para as pessoas com deficiência, né? Mas infelizmente são muitas leis, mas que não são devidamente aplicadas. Né? Então é uma bandeira muito forte do nosso mandato, essa questão da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, porém não é a única. A gente tem outras bandeiras também importantes. Sim. Né? Agora, vereador, saindo um pouco do seu mandato, né? Falando um pouco da conjuntura nacional, né? Da realidade do nosso país, semana passada nós tivemos uma situação que foi marcante para a história do país, que foi a decisão do STF, né, negando aí o habeas corpus do ex-presidente Lula. O país está vivendo um momento de combate à corrupção, talvez como nunca viu na história, né? A realidade do país ainda é algo dura quando se fala em corrupção, não é? É verdade, é verdade. A questão ética, ela é predominante, né? Quando a gente fala de representatividade política. Agora, mês passado, inclusive, nós tivemos o nosso congresso, né? O Congresso Nacional do PPS, em São Paulo. Estive lá como delegado aqui do Espírito Santo, né? E, de uma certa forma, eu me senti até um pouco assim frustrado, sabe, Fabiano? Porque a minha expectativa era ir para o Congresso para discutir a possibilidade da gente ter uma candidatura própria para a presidência da República. E, lamentavelmente, isso não foi discutido. Eu defendo no PPS uma candidatura própria à presidência. Né? O nome que eu defendo é o nosso senador Cristóvão Buarque, mas, lamentavelmente, nesse Congresso isso não foi discutido. Então, existe aí uma lacuna. Né? O eleitor ele tá muito em dúvida para onde ele vai. Né? Os nomes começam agora a ser definidos, mas assim, de uma forma ainda muito, como é que eu poderia dizer? Muito solto ainda, né? Pouca discussão. Com pouca discussão, exatamente. Se discute nomes, mas não se discute um plano de governo, um programa de governo para esse país. Parece que está meio que sem rumo. Vereador, foi discutido nesse Congresso também a possibilidade da mudança do nome, do partido? Sim, isso foi uma das discussões que foram feitas lá, essa questão do nome. Eu, pessoalmente, me posicionei contra a mudar o nome de um partido agora em véspera de eleições. Eu não acho que isso... Muitos já fizeram isso, né? Muitos já fizeram, mas eu acho uma situação um pouco oportunista. Eu até defendo, porque eu acho que as coisas estão mudando, o partido precisa realmente se oxigenar, precisa mudar, precisa adequar aos novos tempos, mas essa mudança de nome, eu defendo que ela deva acontecer depois das eleições. Eu acho que prejudica muito, principalmente aqueles que são candidatos pelo partido, pelo PPS. Talvez aí falta uma identidade, né? Exatamente, porque você está acostumado sempre com aquela sigla, e quando muda você acaba perdendo essa identidade. Sim, você imagina. Eu sou filiado ao PPS único exclusivamente há 21 anos.
né? Quer dizer, a gente tem toda uma história. Aí agora, no momento antes da eleição, muda-se o nome do... Né? Aqueles que me acompanham podem não entender, podem estranhar. Acha que você mudou de partido, né? Exatamente, exatamente. É essa possibilidade de entendimento, né? Vereador, vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre política, né? Política do município de Vila Velha, política do estado também a nível de país. É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial. A seguir, as discussões em Brasília sobre o fim do foro privilegiado e a condenação em segunda instância. E também uma exposição na UFES com corpos humanos reais que foram plastinados pela primeira vez no Brasil. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje a nossa conversa é com o vereador de Vila Velha, Ricardo Quiabai, do PPS. Vereador, falamos um pouquinho no bloco anterior sobre a realidade de país, né, sobre um possível nome, né, como candidato do partido à presidência da República, que é o senador Cristóvão Buarque. E falamos um pouco também da sua atuação lá na Câmara de Vila Velha. A produção legislativa é bem avaliada, né, pelos moradores de Vila Velha. A gente teve aqui os números, mais de 50 leis aprovadas. O vereador foi o 8º mais bem votado do município, com mais de 4.300 votos. Nome bacana. Vereador, a nível de estado, hein, como que o PPS está? Eu sei que vocês já estão conversando para um possível apoio a um candidato ao governo, não é isso? Sim, o PPS já há algum tempo, já é um aliado, né, do PSB. Né, na última eleição, né, para estadual, inclusive tive,mos a vice, né, do Renato Casagrande. E a tendência agora é a gente manter, né, esse apoio. Né? O Renato, alguns dias atrás, já colocou a candidatura dele como certa, né? E a tendência é a gente caminhar com apoio ao Renato, ao governo do estado. Ao governo do estado, né? O senhor também já se coloca como pré-candidato? Pois é, Fabiano, como você já disse antes, eu tive uma votação muito expressiva, né? A 8ª maior votação de vereador do estado, né? E a gente tem tido uma postura na Câmara de Vila Velha de muita independência, né? Porque a gente tradicionalmente, a postura do legislativo, né, na relação com o executivo, ou é de oposição, em funções de fatores aí, né, que não cabe aqui agora, sim, ou de subserviência, muitas vezes em troca de cargos, em troca de favores. Eu não tenho nenhuma nem outra. Eu costumo dizer que eu não posso ser oposição porque eu não fui eleito para ser contra ninguém. Né? Eu tenho que defender os interesses da cidade, enquanto legislador. Sim. Né? E também não assumo postura de subserviência, porque eu acho que não é isso que o eleitor espera de mim. Então, essa postura, aliado à nossa votação, que foi uma votação muito expressiva, né, eu acredito que ela nos credencia agora a colocar o nome da gente, né, como uma alternativa a essa política retrógrada, atrasada, que a sociedade tanto repulsa. Verdade. Né? Então, se para muitos esse momento que a gente vive na sociedade de insatisfação do eleitor, se para muitos é uma grande ameaça, eu consigo enxergar para mim, para nós, uma oportunidade. Sim, ou seja, colocando então como sua pré-candidatura a deputado estadual, não é isso? Deputado estadual, a gente já coloquei à disposição do partido, né? O partido a nível estadual já manifestou interesse nessa minha pré-candidatura, né? E agora a gente já está começando, né, a trabalhar nessa direção, nesse sentido, né? Agora, vereador, é um momento político muito complicado que a gente está vendo, a gente comentou sobre isso há pouco, né, com essa questão do Lula, com a questão da ex-presidente ter sido até mesmo ter sofrido um impeachment. Enfim, um momento complicado, temos eleição para presidente nesse ano. A expectativa das pessoas para a política, para as eleições, é cada vez mais, muito mais rigorosa do que antes, não é? É verdade, a sociedade vai ter agora uma grande oportunidade nessas eleições agora em outubro, né? É o momento agora de separar o joio do trigo.
né? Agora, para que isso aconteça, eu entendo, né, que a sociedade também tem que se aproximar mais da política, tem que acompanhar mais, tem que procurar identificar o seu candidato, né, com muito critério, com muito cuidado, porque se a gente não fizer isso, diante dessa insatisfação que existe hoje com a classe política, a gente corre um risco muito grande de simplesmente trocar 6 por meia dúzia. E existe um ditado popular que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. A gente pode, inclusive, correr o risco de trocar 6 por 5. É verdade. Porque a palavra ordem-chave agora é o quê? É renovar. Mas tem que ser uma renovação com qualidade. Não, e tem né? muitos, além disso, né, vereador, tem muitos candidatos aí, quando a gente fala até na esfera de presidência da República, né? Muitos candidatos se apresentam também como salvadores da pátria, Sim, né? A gente vê muito isso. Agora é hora de aparecer, Fabiano, os bons meninos, os bons rapazes, os salvadores da pátria, os verdadeiros oportunistas. Claro. Né? Então a sociedade, eu acho que tem que ter o eleitor, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Com certeza. É um momento de decisão que as pessoas precisam ter, estar próximo, como você disse mesmo, da política, acompanhando e saber escolher, né? O voto é uma arma poderosa para mudar a realidade. Exatamente. Essa realidade triste que a gente está acompanhando aí nos noticiários nacionais do nosso país, né? Desde que seja o voto consciente. Consciente, né? Vereador, nosso tempo já está chegando ao finalzinho. Antes, não posso já te falar, né? O Cuiabá tem é pai do Pedrinho, né? O Pedrinho está com quantos anos, Pedrinho? Vereador? 17 aninhos. 17 aninhos. O Pedrinho tem paralisia cerebral, né? Cadeirante. E o vereador participa todo ano, junto com a família, junto com a Flávia lá e com o Thiago, da Romaria das Pessoas com Deficiência, não é isso? Participaram esse ano também. Isso, participamos esse ano, né, como participamos em todos os anos. Né? É verdade. Teve um momento ou dois que ele, por uma razão de saúde, não pôde estar com a gente, mas eu e a minha esposa estivemos lá, representando o nosso Pedrinho. E a festa da Penha é uma festa bonita, né? De devoção à Nossa Senhora, Sim, uma festa importante para o Espírito Santo, né? Para o estado todo. Com certeza. Né? Vereador, olha, infelizmente tempo já esgotado. Quero agradecer ao vereador Ricardo Cuiabá, veio aqui conversar com a gente, um pouquinho com a gente no S News Especial. Como a gente disse, o 8º vereador mais bem votado do Espírito Santo, 4.300 votos, mais de 50 leis aprovadas em Vila Velha, uma atuação realmente que enaltece, né, a política aqui no município de Vila Velha. Parabéns pela atuação, viu? Muito obrigado e obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E eu queria fazer aqui um apelo aqui àqueles que estão nos assistindo. Visitar o nosso site. O nosso site, eu tenho ele há quase 10 anos, Fabiano. Tem tudo de forma detalhada do nosso mandato. www.ricardochiabai.com. Chiabai com CH, não é isso? Com CH. Chiabai.com. Vereador, muito obrigado mais uma vez pela presença e sucesso aí na caminhada, viu? Obrigado. E a gente continua com o ES News Especial. Nós vamos agora a Brasília saber como foi mais essa semana conturbada por lá. Em uma semana extremamente movimentada e repleta de decisões importantes, 2 temas dominaram os debates em Brasília: a prisão em segunda instância e o foro privilegiado. Os assuntos ganharam força após o Supremo Tribunal Federal ter negado o habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a uma pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, acusado de receber propina da construtora Odebrecht. A prisão em segunda instância dividiu opiniões entre deputados e senadores. O caso Lula levantou uma polêmica em relação aos demais acusados na Operação Lava Jato, principalmente aos que já estão no cumprimento das suas penas. Na Câmara Federal, o foro privilegiado já foi analisado, através de uma proposta de emenda à Constituição que sugeriu o fim do benefício para crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro cometidos por parlamentares. Para o deputado Efraim Filho, relator da PEC sobre o assunto, os políticos que cometem delitos devem ser tratados de forma igualitária pela Justiça. Eu acredito que a queda do foro privilegiado é hoje uma demanda em sintonia com aquilo que quer e deseja a sociedade. Infelizmente, o foro privilegiado é hoje um instrumento que virou símbolo de blindagem à corrupção e de favorecimento à impunidade. E esses tipos de mecanismos já estão obsoletos e arcaicos, precisam ser retirados da nossa Constituição para que faça valer aquilo que diz o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Então, por que dar tratamento privilegiado às autoridades diferentes da que o cidadão comum recebe na primeira instância da Justiça brasileira? A bancada capixaba também levantou o debate sobre o foro privilegiado.
O deputado Dr. Jorge Silva destacou que o fim do foro é necessário para o novo momento vivido pelo Brasil. Olha, é um assunto polêmico, mas nós passamos por um novo momento de Brasil, né? Entendo eu, assim, não é a opinião do Solidariedade, é uma opinião pessoal minha. Meu sentimento é que nós temos que caminhar para acabar com o foro privilegiado. A população tem cobrado de forma intensa o fim desse tipo de privilégio para parlamentares e políticos em todas as áreas. Uma exposição diferente. O acervo não veio do estrangeiro e nem de alguma galeria de arte. A métrica do corpo humano explora o acervo do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo e mostra todo o universo que para muitos ficava restrito apenas à comunidade científica. Ela torna a realidade um sonho nosso de 10 anos, que foi criar e abrir o Museu de Ciências da Vida para que a população capixaba e do Brasil, pudesse desfrutar desse conhecimento científico que aqui está. A exposição apresenta esqueletos reais, réplicas fiéis e até mesmo peças que passaram pela técnica da plastinação, que substitui totalmente o líquido do corpo por polímero. Essa técnica, aliás, transformou a universidade em referência internacional. Aqui já estão sendo pesquisados formas e produtos para aprimorar a plastinação de orgânicos. A mostra é a primeira no país a expor peças que foram plastinadas em solo brasileiro. A plastinação é uma inovação tecnológica nessa área de anatomia aqui no Brasil. A gente esteve nos Estados Unidos por um tempo aprendendo essa tecnologia. Em síntese, é uma técnica que ela substitui toda a água do nosso corpo por um plástico. Pode ser o silicone, o poliéster, o epóxi. E a partir daí esse material fica preservado para sempre. Com corpos que foram doados para a ciência, a exposição traz até menções à matemática, história e, claro, à anatomia. Tudo para que o público viaje por um espaço que possibilita entender melhor as formas e a evolução da vida. Uma das curiosidades aqui da exposição é esse feto humano, um feto de 7 meses. Ele também passou pela técnica da plastinação e você consegue ver com detalhes várias partes do corpo. Aqui um pulmão de um fumante. Você pode ver aqui os pigmentos, todo com pigmentos pretos, em decorrência do cigarro durante a vida inteira. Aqui corações que também passaram pela técnica da plastinação. Agora, no decorrer aqui da exposição, o visitante também é levado a conhecer algumas métricas do corpo humano. Quem visita a exposição conhece a matemática por detrás do homem vitruviano de Da Vinci e até mesmo do bombeamento do coração. A matemática está em tudo e por que não no corpo humano? Essa exposição é extremamente provocativa. Aqui o visitante se depara com situações impensáveis, como por exemplo o volume de ar que nós respiramos a cada minuto, ou o volume de sangue que o nosso coração consegue bombear ao longo de uma vida, ou quantas vezes o nosso sangue é filtrado pelos rins a cada dia. Então são números que provocam o visitante a uma reflexão sobre essa constituição funcional e anatômica do nosso corpo. E agora você fica por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Rampage, Destruição Total. Um Lugar Silencioso. Com amor, Simon. I'm straight. I like girls. You trying to kill me? I like men. Oh, God, help me, Jesus. Homem das Cavernas. Long live the Edge of Bronze.
jogador número 1. Círculo de Fogo, a revolta. Pedro Coelho. Mostra os dentes. Faz assim, tipo... Foi você! Eu sabia! Como é que você tá? Bom te ver de novo. Os Farofeiros. Viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E para ter acesso à sinopse dos filmes e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.